Graça e muita paz, abençoados. Em nome de Cristo Jesus, o ressurreto. Continue reinando em vida. Meu nome é Hélio Gonçalves, do canal Conversa em Graça. Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça. Assista-nos. Inscreva-se. Clique aí no sininho. Vamos espalhar essa palavra. Vamos espalhar. Isso é muito bom. Você fazendo isso, você sabe que o YouTube vai sempre comunicar você quando tem alguma coisa nova. Apesar de que todos os dias nós fazemos uma live, um videozinho aqui, a gente bate um papo, tem uma conversinha, sabe, de alguns minutos, para que de repente um negócio não fique muito assim, muito enfadonho, muito, sabe? Só para dar um toque no seu coração, porque quando eu uso a palavra de Deus, eu gostaria muito, peço a Ele que Ele me use, sabe? Que essa palavra seja uma espécie de uma espada de dois gumes que vai lá e, sabe? E atravessa de um lado ao outro, esmiuça a penha e assim por diante, ok? Nós vamos falar a respeito de Isaías 55, 10. Vamos ler o 10 e o 11, onde diz, onde fala a respeito de cães gulosos, né? De pessoas que estão levando você para um lugar onde que você não está querendo ir. Nem todos os caminhos, diz Provérbios, nem todos os caminhos levam a Deus. E sim, parece até certo para o homem, né? Parece. A gente vai na igreja, sendo que nós somos a igreja, olha a desobediência. Nós somos a igreja e nós vamos à igreja. Beleza. Vamos alimentar esse cão guloso. Tá certo? Vamos ler então, a partir do versículo 10, Isaías. Eu vou ler agora numa tradução um pouco diferente, que eu uso sempre a tradução Bíblia Viva, né? Então eu vou ler nela então agora, só para vocês entenderem melhor. Os líderes do meu povo, os vigias do Senhor, os pastores de Israel, não são capazes de ver os perigos. Parecem cachorros mudos, incapazes de latir para avisar do perigo. Eles gostam mesmo de dormir, sonhar, cheios de preguiça. 11. Além disso, são cachorros gulosos, né? Nunca estão satisfeitos. São pastores sem entendimento, que só cuidam de si. Para cada um procura a vantagem própria. Eu creio que os irmãos já ouviram falar, conta-se aquela história de Hitler e a galinha, né? Onde Hitler vai reunir os seus colaboradores numa reunião e num determinado momento da reunião ele pede para trazer uma galinha para ele. Traz a galinha, enquanto que ele vai falando, ele segura ela bem firme e vai depenando a galinha, depenando. E no finalzinho do discurso ele já tirou todas as penas da galinha e a galinha querendo sair fora porque viva, sangrando e tal, e vai. Aí ele pegou e jogou ela no chão. Jogou no chão. Aí ele pegou alguns farelos, né? E começou a andar no palco lá. Ele começou a andar e jogar farelo e a galinha ia atrás. Sangrando, sangrando, sem nenhuma pena, mas sangrando ia atrás. Só para a gente resumir. Aí ele falava, tá vendo como são as coisas? Hoje, isso naquela época que serve para hoje, né? Também. Ver como são os governantes, os líderes, né? Os empresários, enfim. Eles fazem isso. Judia do povo, depois ele dá uma migalhazinha lá e tá tudo certo. Beleza pura. É o que está acontecendo hoje, é o que nós lemos agora. Pode até parecer alguma coisa, sabe, que por um acaso tá tudo certinho, numa boa, né, tá cuidando de você, cuidando do povo. Negativo. Negativo. Esses são pastores que não conseguem entender, né, no versículo 10, que ignoram a necessidade do povo, que não podem
ser feitos assim para compreender a necessidade deles, né? E nessas e outras aí é complicado você tentar colocar na cabeça de uma pessoa, na mente de uma pessoa, porque ela não vai entender de forma alguma. Acha que não, ela está fazendo para Deus. Muito pelo contrário, Deus está ficando chateado com ela. Bastante. Veja, todos olham para o próprio caminho, né? Esses homens. Isto é, todos são egoístas, né? E ministros, os ministros da religião são separados para não promover, ou seja, para promover os seus próprios interesses, incomodando o bem-estar e a salvação de todos. Se você está batalhando para ir para o céu e pensa que ele está te ajudando, ele está impedindo você. Às vezes acontece o seguinte, às vezes você, numa pregação, numa palavra que eu dei anteriormente, a respeito de um casamento, às vezes hoje as mulheres sabe, elas estão ocupando lugares de homens, altos lugares, porque ela tem uma capacidade tremenda. E nessas e outras é o seguinte, se por um acaso o marido, sei lá, desculpe o palavreado, é um banana, então ele, só por ser marido, ele está querendo trazer a mulher, sabe, para ele. Quer dizer, ela está querendo, né, futurizar, melhorar, prosperar e tudo mais, ele está puxando, está impedindo. E às vezes também pode acontecer ao contrário. O marido está querendo progredir, levantar, prosperar, porque Deus sabe que, ele sabe que Deus é com ele, mas a mulher, ela pensa lá atrás. Sabe por quê? Porque o pastor falou isso, o pastor falou aquilo, o pastor não sei o quê. Vive de migalhas, é que nem Hitler e a galinha. Dá umas migalhazinhas lá e tudo mais e tal. Eu estou criticando? Não. Eu não vou passar na frente de um lugar desse, nunca mais na minha vida. Porque agora eu descobri a verdade e ela está me libertando. Porque todos os dias a gente comete erros. Ah, então você está em pecado. Não, pecado não existe. Colossenses 2, 13 e 14 explica isso muito direitinho. Não existe. Você está cometendo um erro na carne, um pecado na carne. É uma obra da carne. Gálatas 5, a partir do versículo 19 até o 21. Então entenda, isso aqui, é aquilo que a gente sempre enfatiza aqui. É a questão desses cães gulosos dizer que você tem a obrigação de ir na igreja porque rende, entendeu? Rende, você tem que ir, porque senão você está em pecado. Aí o devorador vai visitar a sua casa, certo? Aí falta lá um arroz, aí você fala, poxa, não deu dízimo esse mês, tá vendo? O devorador. Devorador que fala lá em Malaquias 3:10, se a gente for ver lá em Joel, capítulo 1, versículo 4, a gente vai ver que esse devorador trata-se de um gafanhoto. Mas não, toda vez que você lê um versículo isolado, sempre uso essa frase. Texto sem contexto é um pretexto para heresia. E é assim que acontece. Mas esse povo, eles são tão profissionais, né, nessa questão de engambelar as pessoas, que eu fui, por 28 anos, eu fui engambelado. Eles falam de uma tal forma que de repente eles transformam a verdade em mentira e impede que a verdade seja dita, porque uma mentira, se ela for proferida uma vez, 20 vezes, aliás, ela se torna uma verdade, até mesmo para quem profere. E assim, não adianta, quer dizer, não adianta. Se Deus não colocou no coração da pessoa, porque tem bênção e maldição, uns para a bênção e outros para a perdição, vamos dizer assim. Eu sempre falo também, 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, ou 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. A fé não é de e nem para todos. Ela é para muitos. Muitos significa o quê? O mundo todo? Não. Então tem gente que está na igreja aí há 10, 15 anos e ela, pura e simplesmente ela tem a salvação, porque pela graça sois salvos. 2:8 de Efésios. Pela graça sois salvos. Não vem de vós, é um dom de Deus. Tudo bem. Agora,
isso foi feito por mim, eu tenho que fazer a minha parte também. Qual é a minha parte? Essa que a gente está procurando, se esforçando para fazer aqui. Fazer com que você viva a sua vida, agradeça a Deus, ajude a quem precisa. Não vai ajudar quem não precisa, que está ali, sabe, de braço cruzado, e de repente é o seguinte, fica pregando medo, aquele tripé que eu sempre falo também, pecado, diabo e inferno. Inferno nada mais é. Ontem uma irmã falou para mim, meu filho está em pecado, meu filho vai para o inferno, porque ele vai de bermuda na igreja, forçado, porque não quer ir. Não, para dizer a verdade, não é bem assim não. Todos nós vamos para o inferno. Já que a gente estava conversando, né, um bate-papo ali e tal, tudo mais, então eu escrevia, ela respondia e vamos que vamos. Então mas como assim? Como que a graça vê isso? A graça vê o seguinte, ela vê da seguinte forma. Primeiro que inferno é sepultura. Nós vamos para o inferno. Nós vamos para a sepultura. É só uma questão de ler. Não fica naquela, sabe, naquela engabelação. Hoje existe muito, não profeta, porque profeta não existe mais. Profeta é você. Você é profeta de si mesmo, da sua prosperidade, do seu futuro, você. Lei e profeta diz em Lucas 16:16 que foi até João, então já acabou. João, né, Antigo Testamento, tudo mais, tal, que não é um evangelho, é um livro histórico. Deu para entender? E por aí vai. Presta muito bem atenção. Nessas e outras aí, você está deixando de comer bem. Você trabalha muito. Mas para sustentar alguém que de repente, não, negativo. Ah, está em pecado, porque não sei. Não, pecado não. Você não está em pecado. Você vai para o inferno, tudo bem, eu também vou. Para a sepultura. Porque a carne vai para a sepultura e o espírito volta para Deus. Entendeu? É assim que diz a graça, o evangelho único, genuíno, evangelho da graça. Hoje, mais uma vez, porque tem gente nova chegando aí, os pentecostais, eles são assim, Antigo Testamento. Tudo só se prega Antigo Testamento. As voltas da muralha de Jericó, o jejum de Daniel, só essas coisas aí, entendeu? E nós já estamos muito mais além, muito mais além. Então o próprio Deus, ele fica, segundo a Bíblia, ele fica chateado. Poxa, dei meu filho unigênito para que, né, morresse por todo mundo, aquele sacrifício, tudo. Foi em vão? A Bíblia fala, em Romanos 8, ela diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então eu não tenho necessidade de fazer mais nada disso aí, essas abluções, eu não tenho mais necessidade. Mas esses cães gulosos aí que nós acabamos de ler, está na Bíblia, viu? Não sou eu que estou falando não, eu só estou lembrando. Esses aí, não. Se eu não vou mais na igreja, eles não... Aí depois, sabe o que acontece? Eu fico desempregado, doente. Quem é que está me ajudando? Moro de aluguel, tem que pagar aluguel. Mas durante um ano, eu estava trabalhando, eu peguei e ajudei, né? Agora, pandemia, não. Sabe o que acontece? Antigamente, líderes religiosos falavam aí que pregação na internet é do diabo, porque não sei o que e tudo mais. Hoje, a primeira coisa que eles fazem é mandar para você para assistir. Ó, tem uma live aí à noite, aí o culto vai ao vivo, assista, porque não sei o que. E depois manda a conta lá também, né, para você fazer o seu depósito da sua oferta, o seu dízimo. É assim que funciona. É desse jeito que funciona. E as pessoas, elas estão tão hipnotizadas, como eu faço questão de dizer que eu já estive também, que eu vou te contar uma história, viu? Hoje eu tenho vergonha de dizer isso. Mas, veja só, se todos os meus familiares pensam de uma maneira totalmente diferente, tem vários livros no Novo Testamento que diz a respeito. E o principal deles é Gálatas capítulo 1, versículos de 6 a 8. Se alguém vier dizendo que veio do céu, que não sei o quê, e pregar um evangelho que não seja esse, pregar outro, esse evangelho, o único, da graça. Pregar outro, seja anátema.
Para quem não sabe, anátema, amaldiçoado. A Bíblia fala de maldição para tais pessoas o tempo todo. O seu líder pode até parecer uma pessoa boa. Não é a pessoa, veja bem, é o que prega. Eu já estive falando aqui que no passado, quer dizer, alguns anos atrás aí, eu estava num outro estado, de onde eu sou natural, que é São Paulo, e eu estava conversando com um pastor, um bispo, né? Hoje, televisivo, todo mundo conhece, do meio cristão, conhece. E eu falei para ele, mas escuta, pastor, isso assim, assim, assim está errado, a Bíblia fala diferente. Ele falou, eu sei que está errado, você está certo. Mas você está certo, mas para mim não dá certo. Beleza, né? Entendeu? É assim que funciona. Esses cães gulosos. Então eu faço questão de deixar bem, enfatizar assim, sabe, de uma forma muito profunda. Existem pessoas ótimas, maravilhosas, lindas, maravilhosas. Mas como ela nasceu num berço, digamos, evangélico, né? Porque, para dizer a verdade, a graça é a desgraça da religião e a religião é a desgraça da graça. Hoje nós estamos chegando aí aproximadamente a uns 17 milhões de pessoas que não mais dobram o joelho para para esse sistema religioso. Ei, faz o seguinte, ore na sua casa, como antigamente. Ore na sua casa, convide seus amigos, vá numa praça, vá no céu. Essa é a igreja. A igreja não é onde você está indo. A igreja é aquela que você está sendo. Entendeu? A salvação não é porque você vai à igreja. É porque a salvação é porque você é a igreja. Captou a memória? É isso aí. Então, esses cães, digamos, dessa forma, esses cães são mais ou menos assim, né? Eles agem dessa maneira. Eles acham que você é obrigado a ir, quer dizer, não se usa essa palavra, né? Mas você tem que ir para você pegar e ser salvo. Você tem que dizimar, ofertar, subir ao monte, enfim, culto de oração, dizimista fiel, e assim por diante. Passa um óleo na sua testa, aí tem um grande culto da prosperidade, que você está em dificuldade aí, mas Deus, pela graça, Ele te ajuda, está sempre ajudando, me ajudando, tá certo? Aí depois também tem o culto de libertação, que não liberta ninguém, entendeu? Faz aí, você está 10 anos, 12 anos na igreja aí depois o culto de libertação. Quantos cultos de libertação você já foi? E até hoje você está aí? Não, negativo. Negativo. Se eu tenho um vício, eu não preciso de um culto de libertação para me livrar desse vício. A palavra me liberta. A palavra. Se esse vício é bebida, é só eu não passar na porta de um bar. É só isso. Acabou. E continuar vivendo a palavra direitinho. Agora, tem muita gente que eu vejo que é o seguinte, fala assim, ó, tá vendo aquele fulano lá, vai pro inferno. Porque bebe, porque fuma, porque não sei o quê, papapá. Fala um monte, mas só que tem a língua desse tamanho e diz que é santo, né? Cuida da vida de todo mundo e diz que é santo. E vive só na pindanga. Só sabe, na desgraça. Veja bem, desgraça, muita gente pensa que é um palavrão. Desgraça é sem graça, desgraça, abaixo da graça. Você não tem graça. É aí que é desgraçado, você não tem graça nenhuma. Tá certo? Vamos lá. Deixa pra gente encerrar, foi apenas um bate-papo só para dar a entender para as pessoas que esse povo aí é brincadeira, viu? Esse povo só quer saber pensa só nos seus próprios umbigos e nos emulentos particulares e tal. É dessa forma, dessa forma. Vamos ver. Você, dá uma olhadinha para você aí, olhe
a casa que você mora, os móveis que você tem, a sua despensa, a sua geladeira, e compare de líderes. De líderes. Ele tem 1, 2 carros, pode ter empresa, pode ter... E você? Nem emprego você tem. Hã? Aí é o seguinte, você vai na igreja, aí sendo que a igreja não é igreja, uma sinagoga, né? Porque a igreja é você. Então você vai até ela, chega lá e fala, nós temos que fazer, irmãos, uma campanha para a gente ajeitar aquele piano, aquele teclado e o ar-condicionado que está quebrado. Aí você vai, eu vou, o outro vai, o outro juntar dinheiro ali, dá para eles arrumar. E o CNPJ? O dono da empresa é que tem que fazer isso aí. Ele não vai fazer uma vaquinha lá com os funcionários para arrumar o ar-condicionado da empresa. Ou para comprar. Não, negativo. Você está entendendo? Aí você ajuda, eu ajudo, o outro ajuda, aí vai. Tá. Ele ali não dá nem para arrumar o ar-condicionado. O dinheiro que ele pegou, que recebeu, deu para ele comprar, dá para ele comprar 2 ar-condicionados. Pronto, acabou. Não tem satisfação, não tem. Beleza. Agora vamos ao contrário. Aí você precisa de ajuda da igreja. Aí esse líder fala para você o seguinte: vamos orar, que Deus vai abrir as portas, que Deus vai abençoar, que Deus vai prosperar. Mas se você não tiver fé e não der certo, é porque você está em pecado. Olha, entendeu? É desse jeito que funciona. É assim, é dessa maneira. Não tem diferença nenhuma. Palavras podem ser diferentes, mas é exatamente isso. Não, é um tanto estranho, não é verdade? A igreja se une para ajudar o líder, o templo, a sinagoga, as paredes, certo? Mas essas aí, quando você precisa, você está com a necessidade, não te ajuda. E de vez em quando acontece de passar o mel na sua boca, né? Porque o ser humano é muito assim, sabe como é que é? Então você vai, logicamente que tem muitas pessoas boas, como eu já disse, muitas. Eu conheço pastores aí que pegam o dízimo, está fazendo no norte do país, estão fazendo casas, já fez casas populares, casinha simples, lógico, 2 cômodozinhos ali e tudo mais, mas fez casa para quem mora em palafita, aquelas casas dentro d'água, sabe? Pois é. É incrível, né? É incrível. Isso aí é terrível. Não dá pra gente. Na minha cabeça não entra. Porque eu tenho a mente de Cristo ativada. E você tem a mente de Cristo. Mas se você não ativar, negativo. Aí você vai fazer, sabe o quê? Aquilo que seu líder falou. Vamos lá. Para passar uma pá de cal e deixar por aí, porque eu não vou tomar muito tempo dos irmãos, não. Eu sei que amanhã tem mais, todos os dias tem mais, todos os dias, e sempre vai ter uma coisa boa, ok? Vamos lá. Lembrando, meu nome é Hélio Gonçalves, o canal chama-se Conversa em Graça, tem aqui embaixo, inscreva-se, por favor. Vamos divulgar, espalhar essa palavra aí. Para alguma coisa, eu já pedi, antes de falar com vocês aqui, eu já pedi para Cristo. Falei, escuta, Deus, toca no coração dessa pessoa. Porque às vezes ela pode estar enganada e não sabe. O livro de Timóteo fala, esses aí, eles continuam enganando, mas sendo enganados, porque existe um Deus. Ok? E ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus, que é você. Você. Hoje você sofre, entendeu? Você está com algum problema e essa liderança não te ajuda. Está escrito. O finalzinho, a batata dele, como dizia minha falecida avó, está assando. Assando não, já está torrando já. Amém? Isaías 56, 11. Isaías 56, 11. Além disso, são cães gulosos, nunca estão satisfeitos, são pastores sem entendimento, que só cuidam de si, para cada um procura a vantagem própria, ok? Então tem muitas pessoas aí vendendo 1 grão
Um grão de feijão, um grão, hein? Um grão de feijão a R$ 1.000, dizendo que não é para faltar, né? Mantimento na sua panela. Vassoura. Faz a oração, coloca a mão na sua cabeça, toma um copo com água e beleza. Vai se batizar nas águas? Aqui você está se purificando. Opa, peraí, a Bíblia fala em Romanos 6:3, a partir do versículo 3, que nós somos batizados na cruz com Cristo. Ali foi deixado tudo, todas as tranqueiras, entendeu? Mas não, ninguém prega isso, porque se pregar aí você sai da igreja, da chamada igreja, né? Que não passa de uma sinagoga. Agora, olhe para a sua vida. Se você, aspas, né? Eu não desejo isso de forma alguma. Se você tem Cristo, nova criatura você é. Não te vejo mais segundo a carne. Eu só olho para você, né? Vejo você através do Espírito, através de Cristo, que já é o Espírito Santo que está em você. O Espírito que está em você. Entendeu? Bom, é o seguinte. Nós encerramos por momento, porque a gente vai voltar depois. E eu quero que continue, permaneça sempre na graça e na paz daquele que morreu por você e por mim. Hoje, o sangue de Jesus, ele teve poder. Hoje, o que tem poder é a graça de Jesus. Amém? Até a próxima.